Olá! Nessa edição especial do P Notícias, nós vamos conversar com a Maria Imacolata. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Maria, você foi uma das pioneiras no estudo de telenovelas aqui no Brasil. Bom, qual é a relação dos estudos de telenovela com as pesquisas na área de comunicação? Bom, muitas relações, muitas articulações. Você pode pegar pelo lado, por exemplo, de uma grande linha de estudos de telenovela, que é a recepção. Então, a audiência. Portanto, aí você tem muitas metodologias, desde metodologias qualitativas, sobre como as pessoas assistem, os sentidos que elas tiram, não é? As conversações, como a gente diz, não é? Que já, não só quando eu falo como elas tiram, aquilo que em comunicação a gente fala de apropriações, né? E na recepção há negociações de sentido, o sentido que vem da trama da telenovela com os sentidos que a pessoa já fez sobre o mundo, como ela percebe as coisas. Essa é uma das grandes linhas, mas também a gente pode fazer análise de conteúdo da história, né? Que aí a gente vai entrar num que hoje se chama storytelling, né? Além do storytelling, quer dizer, portanto, é uma história contada em série, né? Capítulos diários nossos, né? E você tem a questão da serialidade, que é uma coisa muito, muito importante, que é o tempo de duração dessa história. Então, como você vai contar, em quanto tempo, de que maneira? Então, esse como envolve toda uma questão que a gente fala da narrativa, do conteúdo da narrativa, e além disso, quer dizer, a gente vai entrar uma coisa muito interessante, que é o polo da produção dessa telenovela. Então você tem desde o autor, né, e é coisa muito importante de analisar os trabalhos que ele faz, que ele tem uma linha. O autor no Brasil é uma figura destacada. Quando a gente assiste uma novela, antes de começar a entrar o nome do elenco, aparece assim, uma novela de Glória Pérez, uma novela de Aguinaldo Silva. Então é uma figura muito importante, que aí a gente tem que se voltar para a história da telenovela, que é outro tipo de pesquisa em comunicação. Mas ficando aí nos produtores, isso que hoje a gente até chega de falar das estratégias transmídia sobre a telenovela, não é? Quer dizer, como é que ela entra, desde ter o merchandising social, depois o merchandising mesmo dentro da telenovela, e ela passar agora no Globoplay, não é? E, enfim, quer dizer, também em outras, vamos dizer assim, em outras plataformas, você pode assistir no celular, tá certo? Então, todas essas coisas entram nos estudos de telenovela. Então a gente pega desde uma coisa mais tradicional, né? Quer dizer, tradicional não, porque, a meu ver, a telenovela é o principal produto cultural da chamada indústria da comunicação no Brasil, né? O principal produto. Ela ela é o carro-chefe, como a gente diz, das organizações Globo, não é? E além disso tem toda uma inserção cultural no cotidiano das pessoas. Não há quem não saiba o que está passando na telenovela, mesmo que eu não assista. Então, com o tempo, ela foi se incorporando a essa, naturalmente, né? Nesse cotidiano, modo de ser, modo de falar, que a gente pega a maneira que, às vezes, bordões ou coisas assim, e, portanto, aí você tem um fenômeno que a gente diz um objeto da comunicação, né? Um objeto comunicacional que tem uma inserção cultural fantástica, né? Nós temos o nosso mestre Jesus Martim Barbeiro, que ele mesmo diz que a América Latina deve estudar muito mais telenovela do que se estuda. E qual a importância do diálogo entre as várias áreas de comunicação com os grandes produtores midiáticos? Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Que nada mais você está falando do que as relações da universidade com o mercado, né? E que são relações polêmicas, mas elas também mudam, né? Eu acho que nós já estivemos muito mais distantes
mercado e universidade. Claro que quando eu falo universidade, aí eu estou falando dos cursos de comunicação, da pesquisa de comunicação. Então a gente tem hoje muito mais interlocução, muito mais diálogo e até projetos em comum. E eu acho que a questão então também da parte do mercado, de qual foram vamos dizer assim, os passos que eu vejo que houve, é em valorizar o conhecimento, porque o mercado ela tem muito dessa querer fazer e uma coisa mais imediatista, né? Se dirige diretamente para a audiência, para o consumo, uma coisa assim imediata, quando a universidade, a pesquisa tem outro tempo, né? E tem outra profundidade, tem outros questionamentos. Então eu acho que houve, assim, da parte da valorização do conhecimento que a universidade tem, que os cursos de comunicação têm, e os cursos de comunicação deixar de ter um pouco de medo, né? De falar mais com o mercado, né? De realmente, porque eu acho que a gente tem tantas confluências, né? Eu falo, por exemplo, pela telenovela, né? A gente tem aí um diálogo muito grande com os produtores de telenovela, né? Nós editamos um anuário que são lidos os anuários pelos profissionais dessa área, né? Eu falo, por exemplo, disso, mas eu acho que também cada área de pesquisa e de ensino, como por exemplo o jornalismo, deve pensar suas relações com os profissionais. Que normalmente os profissionais são o quê? Egressos dos cursos de comunicação, né? Então isso também tem outra coisa que você fala, que bicho é esse o mercado? Não, o mercado é feito de sujeitos, de agentes. E esses que a gente fala de grandes, que vão trabalhar nos grupos, mas, por exemplo, seus colegas que vão trabalhar, vamos dizer assim, aqui na Globo daqui do Paraná, entende? E dali a pouco ele está trabalhando em outra sucursal, está trabalhando, entende? Então a gente está falando no fundo desse mesmo grande circuito da comunicação, que é pesquisa, ensino e prática profissional. Pesquisa, ensino e prática profissional. Então, obrigado pela entrevista, Maria. Essa edição do P Notícias Especial Intercom 40 anos fica por aqui. Logo mais voltamos com outro boletim. Tchau!